constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço à minha amada igreja presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos que estão nos vendo, a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe o seu coração. Estamos aqui para falar da palavra de Deus sobre um tema que tem assolado os nossos corações, que é a ansiedade. Na outra mensagem, eu falei que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele se importa com o nosso problema. E lançar diante dele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode mudar a situação da nossa vida. Hoje, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, nós vamos aprender como combater a ansiedade. Essa ansiedade que tem maltratado o nosso coração, tem estrangulado o nosso coração, aonde tem perturbado o nosso coração, principalmente devido a essa pandemia que nós estamos passando, que tem afetado a nossa economia, tem afetado a nossa saúde, tem afetado a nossa mente, e precisamos então combater essa ansiedade. E a palavra de Deus então que nos ensina como combater a ansiedade. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava prestes a até mesmo ser julgado em julgamento de morte, mas mesmo assim nós vemos a paz, a tranquilidade que este servo de Deus tem em escrever esta carta, que nós podemos perceber aqui ao longo da carta que ele vai expressar alegria, ele vai expressar paz, tranquilidade, ele vai até dizer que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. No capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, falando aos filipenses que estavam passando por lutas, por dificuldades, perseguições também, porque o momento deles não eram também favoráveis, porque eles estavam sendo perseguidos pelos pagãos, pelos inimigos, por aqueles que eram inimigos do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles não perder a alegria, porque a sua alegria estava no Senhor, a sua paz, a sua tranquilidade
estava no Senhor. Por mais que tinha lutas externas, dificuldades, Paulo aqui exorta eles a olharem para Deus, para o Senhor, que tranquiliza o nosso coração. Então nós vamos aprender aqui no versículo 6 até o versículo 9 a combater esta ansiedade. De que forma? Vou fazer a leitura do texto. Olha o que nos diz o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em que também aprendestes, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos primeiro fazer uma oração, colocar nossas vidas diante de Deus, para que Deus continue iluminando o nosso coração e também pedindo que Ele fale conosco nessa mensagem que vai nos ensinar a combater esse sentimento que assola o nosso coração, que é ansiedade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti. O Senhor conhece todas as nossas aflições, o Senhor conhece tudo aquilo que se passa no nosso coração. E nesse momento pedimos que o Senhor invada o nosso coração e que possamos entender que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que acalma, aquele que dá tranquilidade ao nosso coração. Pai amado, nós pedimos que o Senhor continue nos livrando, nos protegendo e concedendo muita saúde a cada um de nós e também a Tua proteção. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então Paulo aqui ele vai exortar essa igreja que estava passando por luta, por essas perseguições que eu acabei de falar, a como combater a ansiedade, as preocupações, as aflições que eles estavam vivendo dentro do seu contexto. E aplicando para nossas vidas também, que não está sendo fácil a nossa vida diante de tudo isso que nós estamos passando. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. A exortação é essa, não andar ansioso, não andar de mão dadas com ansiedade, aonde nos envolvendo de tal forma que a gente não consegue viver uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida com paz. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos, que a ansiedade ela tem que ser tirada do nosso coração, que a ansiedade deve ser combatida do nosso coração. O próprio Senhor Jesus Cristo também vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 25, que nós não devemos andar ansiosos, que comer, o que vestir, porque ele até mesmo dá o exemplo das aves que se alimentam, que ele providencia o alimento, também os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como eles, e que Deus, ele cuida das nossas vidas, nós valemos mais do que as aves e que os lírios do campo. Então Deus ele se preocupa com a minha e a sua necessidade, Ele sabe das nossas necessidades. Então Ele quer que você coloque diante dEle, confie nele e não ande ansioso por coisa alguma, porque isso atrapalha o nosso cotidiano, atrapalha a nossa vida. Ele diz que a ansiedade vem, sim, abate o nosso coração. Por isso que o texto diz aqui, não andeis ansiosos, porque a ansiedade vem, as perturbações, as perseguições, as lutas, mas ele está dizendo para a gente não andar de mão dadas com a ansiedade, porque ela vai tirar nossa tranquilidade e nós vamos viver em torno dessas situações e não conseguir enxergar mais nada ao nosso redor. Isso vai prejudicando a nossa vida. A ideia de ansiedade também, ela dá a ideia de uma mente dividida, ou seja, nós não teremos uma mente centrada, nós não teremos um alvo, mas a nossa mente será uma mente dividida. Nós falamos que a ansiedade também, ela dá a ideia de estrangulamento, de peso, aquilo que está pesando sobre as nossas vidas, que traz pressão sobre a nossa vida. E também no sentido que nós falamos de aflição, perturbação, inquietude e outras coisas mais. Então é isso que Deus está dizendo, não andes ansioso. E como nós então vamos combater a ansiedade? Ele diz, não andes ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus. Então nós vamos combater
essa ansiedade por meio da oração. Sejam conhecidas diante de Deus. Tudo seja conhecido diante de Deus. Vamos colocar diante de Deus através da oração. Vamos colocar aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem massacrado o nosso coração, tem apertado o nosso coração. Vamos colocar diante desse Deus. Ele diz que seja conhecido. Não vamos esconder. Vamos orar, vamos nos ajoelhar, vamos nos colocar diante desse Deus que cuida das nossas vidas. Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele tem poder para fazer, para mudar a nossa situação. Então aqui nós devemos levar tudo em oração ao nosso Deus. Olha, diz uma frase que diz assim: não há nada muito grande para o poder de Deus, nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. Não há nada muito grande para o poder de Deus, e nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. Então vamos levar diante desse Deus. Vamos colocar diante dele, através de uma vida de oração, que ele vai dizer: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vamos pedir a Deus, vamos colocar diante de Deus, que diz através da oração, que é o nosso diálogo, aonde nós colocamos diante dele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. A nossa intimidade com o nosso Pai é como uma criança que está necessitando e precisando, e ela vai ao encontro de quem? Do Pai. E o Pai ali vai fornecer tudo aquilo que ela necessita para o bem dela. Assim é o nosso Deus também. Vamos nos chegar diante de Deus como essa criança. Vamos pedir, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar para fora aquilo que nós precisamos. Vamos nos colocar no divã divino, espiritual, falar com o nosso Deus, expressar todas as nossas angústias, tudo aquilo que nós estamos passando. Pelas petições, como diz aqui, a oração, também pela súplica, que é um socorro, onde nós nos encontramos dentro de um buraco. Então nós começamos a suplicar, pedir socorro a este Deus. Falar como o salmista, quando ele clamou por socorro, o Senhor o ouviu a sua petição e tirou ele daquele lamaçal e firmou os seus pés sobre uma rocha. Então assim também nós precisamos fazer, suplicar de forma intensa por aquilo que nós estamos passando. E o texto ainda continua dizendo: e com ações de graça, tendo um coração grato a Deus, olhando para tudo aquilo que Deus já fez, olhando pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus que Ele tem tido pelas nossas vidas. Um coração grato abre portas, mesmo diante das situações que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo mesmo, ele estava preso, ele estava sofrendo, mas mesmo assim ele tem um coração grato. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como discípulo ele aprendeu. E essa carta de Filipenses, ela tem um tema central que é alegria, regozijo. E quem está falando aqui é um homem que está preso, mas mesmo assim ele tem a tranquilidade, a paz e um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito em favor da sua vida. Até mesmo a carta é uma carta de gratidão aos filipenses, que através de Epafrodito trouxe uma oferta para suprir as necessidades de Paulo. E ele expressa sua gratidão a esta igreja, e nós devemos agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito em favor da nossa vida. E 3 coisas nós devemos fazer quando nós estivermos orando. Primeiro, o amor de Deus. O amor de Deus pelas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos amados, eleitos, santos de Deus. Então, devemos nos sentir assim amados por Deus. E porque este amor é maravilhoso. E quando nós falamos do amor de Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Deus deseja o melhor para mim e para você. Lembremos deste amor. A segunda coisa, a sabedoria de Deus. Ou seja, Deus conhece o melhor para as nossas vidas. E, em terceiro lugar, o poder de Deus. Porque Deus tem poder para mudar a nossa situação, aquilo que nós estamos passando. O versículo 7 é essa promessa que quando nós colocamos diante de Deus, quando nós oramos, nós estamos combatendo a ansiedade. E o que vai acontecer? Olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente.
É o resultado de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, a nossa ansiedade através da oração. Diz que o Deus da paz, ou seja, nós vamos experimentar a paz de Deus. Nós teremos essa paz aqui, e a paz de Deus, a paz que procede de Deus. Esse sentimento vai invadir o nosso coração, porque a paz procede de Deus. E diz que essa paz, esse sentimento, vai exceder todo o nosso entendimento, exceder, vai transbordar, vai nos envolver todo o nosso ser e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, através daquilo que Ele fez, do seu sacrifício, da sua morte, e Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente. A palavra guardar aqui no grego, ela vem de um termo militar, que é colocar a porta sentinela, colocar os sentinelas para vigiar. É como no exército que tem os sentinelas ali vigiando a guarnição para que nada ali venha invadir ou acontecer, trazer algum prejuízo. Assim está dizendo que este Deus, essa paz vai envolver tanto o nosso coração, que vai nos guardar, vai proteger o nosso coração, que é o centro da adoração a Deus, e a nossa mente em Cristo Jesus. E assim nós vamos gozar dessa paz, dessa tranquilidade que Ele providencia através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então a primeira coisa aqui, para combater a ansiedade, é através da oração, colocando diante de Deus, e o versículo 7 vai ser um resultado na minha e na sua vida. A outra coisa para combater a ansiedade está no versículo 8, que fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, combater a ansiedade aqui, ele está dizendo que nós devemos ocupar a nossa mente, o nosso pensamento com coisas que vão edificar. Hoje nós estamos sendo bombardeados com tantas notícias. Notícias ruins, notícias falsas, que são as fake news, e isso tem perturbado a nossa mente, perturbado o nosso coração. Então a gente tem que saber peneirar essas coisas para que isso não venha invadir o nosso coração e trazer ansiedade, trazer aflição no nosso coração. E ele diz aqui, Paulo dizendo aos Filipenses, que é para que eles viessem a ocupar a mente deles com outras coisas. Não somente pensar nas lutas, nas dificuldades, ou viver uma vida ansiosa sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, mas ele está dizendo, ocupe o seu pensamento com coisas boas. E que esses pensamentos vão tirar essa ansiedade que está perturbando e atrapalhando o seu convívio, o seu coração e até mesmo a sua vida espiritual. E aqui o apóstolo Paulo também fala a mim, fala a você, a palavra de Deus, que nós devemos pensar nas coisas dignas, coisas que vão trazer benefício, edificação, crescimento na nossa vida. E ele vai mesmo dizer que tudo que é verdadeiro, agir na verdade, ele está dizendo procurar as coisas verdadeiras, não as coisas ilusórias. Nós vemos tantas coisas aí ilusórias, tantas coisas que são falsas, que são mentiras, e que nós precisamos procurar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade nas coisas que vão acalmar o nosso coração, e não prejudicar o nosso coração. Tudo que é respeitável, honesto, tudo que é justo, ou seja, procurar viver uma vida justa, uma vida nos parâmetros diante de Deus e diante dos homens, procurando viver uma vida séria, uma vida digna e fazendo aquilo que vai trazer benefícios diante da sociedade. Tudo que é puro, não viver uma vida de impureza, não se manchar diante daquilo que está acontecendo no nosso mundo, ou até mesmo procurando coisas impuras, mas procurar o que é puro, e diz o que é amável, ou seja, ser uma pessoa amável, agir como uma pessoa que ama o próximo, ama a Deus, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa amigável, amar as outras pessoas. E é uma oportunidade de nós demonstrarmos, diante de tudo isso que nós estamos passando, o nosso amor cristão. E ele diz,
tudo que é de boa fama, tudo aquilo que vai trazer um bom testemunho, aquilo que vai trazer uma influência boa. E se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Procurar boas músicas, bons programas, bons filmes, ler a palavra de Deus, ver as promessas de Deus para a nossa vida, se alimentar daquilo que vai fortalecer o nosso coração, até diante das coisas que o mundo oferece, no sentido da criação de Deus, procurar ocupar o nosso pensamento, porque isso que vai trazer coisas boas para o nosso coração e combatendo essa ansiedade daquilo que nós estamos passando. Então nós vamos vencer a ansiedade se ocuparmos a nossa mente com aquilo que vai edificar o nosso coração. E o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele vai dizer: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora ele vai falar o Deus da paz, o Deus que é a própria paz. O Deus da paz estará do nosso lado. O Deus que tanto promove a paz. E o Deus da paz, ou seja, Deus conosco, o Deus que nos dá toda a tranquilidade. E é bom saber que nós temos alguém todo poderoso conosco ao nosso lado. E este é o nosso Deus. Então vamos ocupar a nossa mente com aquilo que é lícito, com aquilo que vai trazer edificação para a minha e para a sua vida. Não esquecemos, irmãos, de combater a ansiedade. E como vamos combater a ansiedade? Através da oração e ocupando o nosso coração com pensamentos que edificam e glorificam o nome do Senhor. E assim nós vamos experimentar da paz de Deus e estaremos com esse Deus da paz também ao nosso lado nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.